diferente. Mas a proposta do futuro é que a gente tenha, ou do presente já, energia fotovoltaica e energia eólica, o sol e o vento, produzindo eletricidade, para a gente poder produzir hidrogênio a partir da água. É uma reação química que todo mundo deve ter estudado na escola. É bem simples, mas é difícil de fazer na prática. Ela não é tão difícil, é difícil de fazer de forma bastante eficiente, porque você gasta energia para produzir hidrogênio. É por isso que o hidrogênio não é um combustível, ele é um carregador de energia, a gente tem que entender isso. Combustível é aquilo que a gente vai botar fogo direto e já sai funcionando, movimentando as nossas coisas. O hidrogênio não, você precisa gastar energia para obter essa molécula, porque ela está na forma de água, na forma de metano. E aí, eventualmente, se a gente conseguir um ciclo, então, de um hidrogênio sustentável, ele vai ser mais ou menos assim. A gente vai usar energia elétrica renovável, de moinhos de vento e painéis fotovoltaicos, vai passar essa energia elétrica numa máquina chamada eletrolisador, que vai usar a água para separar o hidrogênio e o oxigênio, e a gente vai ter esse hidrogênio guardado como uma forma de energia para ser utilizado em várias coisas. Bom, parece simples, mas é um pouco mais complicado que isso. A gente então vai precisar de um sistema todo conectado e engendrado para você produzir desde a energia, usar a água, que também é um recurso importante. A água é um outro tema fundamental da gente pensar o que acontece, para fazer o hidrogênio, que vai ter que ser armazenado e transportado e levado até seu uso final. Uma série de desafios tecnológicos pelo caminho. E por que eu brinco, falo que o hidrogênio que a gente tem aqui pode ser verde e amarelo no Brasil? O hidrogênio pode ser verde e amarelo aqui no Brasil? Bom, minha apresentação foi toda bagunçada, mas tudo bem. O que eu queria mostrar para vocês é assim, o Brasil, ele está na frente do mundo há décadas em termos de limpeza da sua matriz energética. Há décadas. Se o mundo estivesse onde o Brasil está, a gente talvez não tivesse os problemas que a gente tem hoje de mudança climática. Por quê? O Brasil, ele tem cerca de 48% de toda a energia que a gente usa vem de energias renováveis já. Uma realidade muito diferente. A média do mundo é de 13%, os países da OCDE de 11%. Ou seja, o Brasil tem uma situação absolutamente fantástica em termos da sua matriz energética, da limpeza da sua matriz energética. Isso é fundamental para nos diferenciarmos dos outros países. E notem que a gente não está falando de um país pequeno, a gente está falando de uma das 10 maiores economias do mundo. Movimentar a 10ª economia do mundo com uma matriz energética de 50% renovável é sonho para europeu, é sonho para americano, para chinês e japonês. Tá? É isso. E por que a nossa energia é tão renovável? Esse aqui é o que o Brasil usou de energia em 2020. A gente tem duas coisas que nos deixam bastante limpos. Uma delas é a biomassa da cana, é o etanol. A outra é a energia elétrica hidrelétrica, é a energia hidráulica. O Brasil tem quase que 80% da eletricidade produzida a partir da hidroeletricidade. Isso deixa a gente numa posição muito boa. Só que a gente está chegando meio que no limite dessa, a gente não tem mais muito potencial hídrico para transformar em energia. O que a gente tem feito nos últimos anos, e muito rapidamente, é que a nossa matriz está ficando ainda renovável pela entrada rápida de eólica e fotovoltaica. A quantidade de energia instalada no Brasil nos últimos anos de vento e sol é brutal, está crescendo exponencialmente. Essa é eólica, essa é fotovoltaica. Então nossa matriz, mesmo com a crise hídrica que a gente teve nos anos 2000, onde a gente teve que ligar um monte de termoelétrica, que são usinas para produzir energia com gás natural, e deixou a nossa matriz um pouco mais suja, isso já está passando, já está compensando. A gente tem compensado essa energia com as novas instalações de eólica e fotovoltaica. Ou seja, esse aqui, ó, é o mapa de potencial eólico e solar do Brasil. Todo mundo sabe que faz sol aqui e também venta. A boa notícia é que também venta. Onde é vermelho é onde tem mais desse recurso.
Então vocês veem que tem uma incidência solar no meio aqui do país e uma incidência eólica. Tem lá no sul, mas tem basicamente no Nordeste brasileiro. Na verdade, a gente coincide o Nordeste, o Nordeste vai salvar a gente de novo com sol e vento. E é isso, eles são coincidentes. E tem uma coisa ainda que é mais legal ainda, que é isso, ó. Se alguém já foi para Ubajara, Ubajara é o menor parque nacional brasileiro, eu já fui lá uma vez. Lá em Ubajara e lá do lado, ó, aqui eu acho que é Mossoró, Icapuí, Ceará. É perto de Mossoró. O mais legal é que é o seguinte, de dia bate sol, de noite o sol abaixa, mas sobe o vento. Então, o eólico e o solar se complementam. Quando um abaixa, o outro sobe. Esse é o grande problema das renováveis. É a intermitência. Vocês já devem ter ouvido falar em intermitência. Você produz energia elétrica do vento e do sol, mas precisa ter vento e precisa ter sol. Se você chegar de noite em casa e estiver nublado, você quer tomar um banho quente, carregar o celular de toda forma. Então, esse é o grande problema. É por isso que existe, por exemplo, o hidrogênio. Ele serve justamente para gerar energia elétrica quando as renováveis não estiverem funcionando. E o que é legal, então, desses sistemas é que aqui tem sol e eólico se complementando de forma que você pode, eventualmente, produzir energia elétrica sem parar. E essa energia elétrica é que está sendo pensada em hubs de hidrogênio, como, por exemplo, o Porto de Pecém, lá no Ceará. De lá, eles estão querendo simplesmente levar todo esse hidrogênio para ser exportado mundo afora, para ser usado como um vetor energético, por exemplo, lá na Europa. O Porto de Pecém já é do Porto de Roterdã, para vocês terem uma ideia, na Europa. Então já existe toda uma comunicação, todo um arranjo político, comercial, esperando para que essas coisas aconteçam. E não dá para ver, mas esse desenho aqui mostrava que de lá do Nordeste brasileiro eles conseguem acessar vários mercados. América Central, América do Norte, Europa principalmente. E é esse que é o hidrogênio verde e amarelo, o hidrogênio que talvez seja produzido com essas características. E várias estimativas sérias aqui de consultorias, como por exemplo a McKinsey, já colocam o hidrogênio brasileiro, um preço por quilo estimado desse vetor energético, como sendo um dos mais baratos do mundo. Então, é muito possível que a gente tenha uma grande capacidade de produzir hidrogênio, uma nova indústria, e tendo esse hidrogênio, a gente só não pode confundir uma coisa que eu vou dizer aqui com vocês. Tudo isso tem sido apresentado dessa forma, a gente vai fazer hidrogênio para vender para europeu. E é isso que não pode acontecer. O importante é que a gente aproveite esse insumo, o hidrogênio, para a gente, por exemplo, produzir uma amônia que seja renovável. Eu não falei para vocês que a amônia era fóssil no fim do dia, que vinha do hidrogênio fóssil? Se a gente tiver a condição, por exemplo, de fertilizar a nossa agricultura com uma amônia renovável, a gente vai ter uma marca muito importante para os nossos produtos agrícolas também. A gente vai ter um selo de verde, de fato, dos nossos produtos agrícolas. Isso vai ser de altíssimo valor. O Brasil também tem uma indústria siderúrgica bastante desenvolvida. A gente precisa de hidrogênio para produzir aço. Seria uma outra maneira. Então, ou seja, o que eu quero dizer é que a gente tem que usar esse hidrogênio aqui dentro, antes de pensar, antes não, mas ao mesmo tempo que a gente pensa em vendê-lo também. Assim a gente tem uma grande oportunidade de desenvolver o país. E eu vou deixar para uma outra hora para falar para vocês que a gente tem, eu já disse que a gente tem o etanol como sendo o etanol é um exemplo de biocombustível que é único no mundo, absolutamente único. É parte dessa limpeza, da nossa matriz energética vem do etanol. E o etanol, ele também pode ser um carregador de hidrogênio. A gente inclusive estuda isso há um tempo, como tirar o hidrogênio desse etanol. Não é dele. É saber. Então, a gente propõe que o hidrogênio e o etanol brasileiro eles se juntem em algo muito moderno, capaz de dar para a gente uma série de novos produtos de maneira bem mais limpa e sustentável, como eu quis dizer para vocês. Pessoal, eu vou parar por aqui. Agradeço todo mundo que veio aí, muito legal. Obrigado.